Amém. Louvado seja Deus. Boa noite a todos, graça, vida e paz. Amém. Você pode se assentar? Em nome de Jesus. Louvado seja Deus. Chegamos até o final do ano, né? O ano praticamente acabou. E só restam mais alguns dias, mais alguns cultos, mais, na verdade, 2 cultos de domingo, né? Mas graças a Deus por chegarmos até aqui, né? Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu quero trazer só uma breve palavra minha, em nome da igreja, e para este final de ano, Deus tem colocado no meu coração muito sobre isso, sobre unidade da igreja, porque vejo que uma igreja forte é uma igreja unida, ou ao contrário, uma igreja unida se torna uma igreja forte, né? Se nós não tivermos unidade entre nós, entre irmãos, não há como vencer, né? Esta semana nós passamos por um momento bem duro, bem difícil, porque é a primeira vez que eu passo por um luto de um membro da igreja, né? E parece que a gente vai um pouquinho da gente também, porque a gente vê as pessoas aqui e daqui a pouco elas já não estão mais aqui. Mas de outra maneira o Espírito Santo me confortou, porque agora ela está na presença do verdadeiro pastor, né? Ela está diante daquele que nós cantamos hoje, né? Louvado seja o nome do Senhor por isso. Mas nós, infelizmente, nós seres humanos, nós não somos preparados para a morte. Por mais que a gente creia no amanhã, por mais que a gente creia na ressurreição, é duro, não é fácil passar por isso, né? E a gente vê quantas famílias sofrem, né? Quantas famílias se abatem, e a gente também, porque não é fácil a gente estar com a pessoa ali uma hora, e a gente tem sempre no nosso coração a vontade, e nós oramos, né? E da nossa vontade, a gente quer que a pessoa fique, esteja conosco, seja curada, seja restaurada. A gente pede isso para Deus. E não é que Deus é mau e diz para nós, não gosto de vocês e não quero ouvir a oração de vocês. Não. Deus tem uma soberania que não cabe a nós mudá-la e nem tentar resolvê-la dentro dos nossos padrões humanos, porque nós vamos só nos frustrar em procurar entender respostas que muitas vezes Deus não vai nos dar e não tem obrigação nenhuma também de nos dar. O mais importante é que a nossa irmã Naira está com o Senhor hoje. Eu creio nisso, né? Está na glória. Ela estava sofrendo muito. E eu sempre penso assim, na minha oração eu sempre faço, Senhor, cura, restaura, ou então que o Senhor use de misericórdia e recolha, porque chega uma hora que só passa a ser sofrimento. E que motivo que tem para isso? Mas logicamente a gente sabe que o nosso sentimento, o sentimento da Vanessa, que é filha, né, do Fernando, que é esposo, do Gledson, que tem a sua dificuldade, mas creio que entendeu ali no momento o que estava acontecendo, a Alina, que é neta. Então a gente sabe, e nós como pastores, não é fácil, porque a gente trabalha com vocês desde o primeiro culto. Eu me lembrei, nós passamos em frente ao hotel hoje para pregar, Lavínia. Desde o primeiro culto que a gente fez lá naquele hotel, eu creio que a minha primeira palavra foi: nós precisamos cuidar das pessoas, para que elas, pela presença de Deus, se Deus assim desejar de recolher algum de nós, que essa pessoa esteja na glória do Senhor, né? Que nós estejamos juntos no grande dia do Senhor, que todos nós estamos aqui hoje, estejamos juntos no grande dia do nosso Senhor Jesus Cristo, na ressurreição dos santos, na ressurreição daqueles que creem no poder de Deus. Então, não foi uma semana fácil para nós. A vida ela é muito, de uma hora para outra as coisas mudam, né? Eu até coloquei uma solicitação de oração para um colega meu, instrutor também lá da escola, que estava bem. Na terça-feira estava com um pouco de febre e na sexta-feira teve que passar por uma operação de emergência, está com câncer no intestino que ele nem sabia.
está se recuperando, mas vai ter que ficar 10 dias no hospital e depois enfrentar toda uma sequência. Então, estava tudo bem, nós estávamos lá junto no simulador. Estávamos conversando bem lá. Mas vejam como é a vida da gente. Então, a gente precisa estar sempre preparado. Sempre preparado, porque a gente não sabe verdadeiramente. Isso pode até se falar sobre um chavão, né? Mas é uma verdade, a gente não sabe o nosso dia de amanhã. A gente não sabe. A gente não tem ideia do que possa acontecer. Por isso a gente tem que estar sempre firmado na presença de Deus, né? E por isso eu quero trazer para vocês hoje um texto da palavra de Deus que esses dias atrás eu li aqui na igreja, mas que me chama a atenção e eu acho importante isso. Está em 1 Coríntios capítulo 12, como eu falei, quero ser rápido porque as crianças vão estar aqui, vão fazer a parte que cabe a elas, com muito carinho, né? E louvado seja Deus por esse momento que estamos passando, né? Agradecer a Deus pelo ano, né? Pelo ano que vai se findando. Para Deus, eu sempre digo, para Deus não existe dia 31 passagem de ano para dia 1º. Para Deus, o tempo para Ele não se limita ao nosso calendário. O nosso calendário é um calendário humano, mas para Deus isso não tem forma alguma. Deus será sempre. Jesus é todos os dias, né? Mas logicamente a gente nesse final de ano as famílias se reúnem, as mesas ficam mais cheias um pouco, né? A gente esquece um pouco, tomara, né? Que a gente esqueça um pouco isso aqui, né? E as famílias têm um momento, né? Que deixem de lado o celular um pouquinho, o Instagram e o WhatsApp, e fiquem em família, né, glorificando o nome do Senhor e principalmente na unidade que Jesus quer para todos nós. 1 Coríntios, o apóstolo Paulo, ele já fala isso aos Romanos, no capítulo 14, por aí, 13, 14, 12, 13, 14, mas aos Coríntios ele alerta sobre a unidade dos membros do corpo, né? E a gente tem um slogan ali, o nosso nome é Kikalel, às vezes a Ju coloca para passar ali o que significa, mas está escrito embaixo comunidade em Cristo, e isso é uma coisa forte para mim. Comunidade é uma coisa forte para mim. Então Deus tem falado ao meu coração sobre a unidade da igreja, né? Eu gosto muito quando passo e comecei a entender um pouco lá de uma igreja em São José dos Pinhais, lá com o pastor Márcio, amigo nosso, mora no nosso prédio, é vizinho nosso, e eles colocam embaixo assim, igreja que se importa. E eu entendi nesses últimos dias isso, e entendi que nós precisamos nos importar com os outros, porque o mundo não está se importando com ninguém. A competição do mundo está tão acirrada entre as pessoas que ninguém mais se importa com nada, com o outro. Eu só olho para minhas coisas, eu só vejo o meu lugar, só vejo as minhas conquistas. E igreja não pode ser assim, ou pelo menos a gente tem que buscar que ela não seja assim. Então a palavra que eu quero deixar para nós aqui da nossa igreja nesses últimos cultos, nesse culto de hoje, nós vamos ter dia 21, vamos ter dia 28, a igreja não vai tirar férias, né? A igreja não vai parar e voltar só em janeiro, não, os cultos vão continuar todos normais, a não ser dia 24 e dia 31, mas os outros todos normais. Então, o apóstolo Paulo diz assim, Coríntios 12, 12, porque assim como um corpo é um, e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, são um só corpo, assim é Cristo também. Pois todos nós fomos batizados em um Espírito, formando um corpo, quer judeus, gregos, servos, livres, e todos que temos bebido de um Espírito. Porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. Se o pé disser, porque não sou mão, não sou do corpo, não será por isso do corpo? Se a orelha disser, porque não sou olho, não sou do corpo, não será por isso do corpo? Se todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? Se todo o corpo fosse ouvido, onde estaria o olfato? Mas agora Deus colocou os membros no corpo, cada um deles como quis. E se todos fossem um só membro, onde estaria o corpo? Agora, pois, há muitos membros, mas um só
corpo. O olho não pode dizer à mão: não tenho necessidade de ti, nem ainda a cabeça aos pés: não tenho necessidade de vós. Antes, os membros do corpo, que parecem ser os mais fracos, são necessários. E os que reputamos serem menos honrosos no corpo, a esses honramos muito mais, e aos que em nós são menos decorosos, damos muito mais honra. Porque os que em nós são mais honestos não têm necessidade disso, mas Deus assim formou o corpo, dando muito mais honra ao que tinha falta dela, para que não haja divisão no corpo, mas antes tenham os membros igual cuidado uns dos outros. Então quero parar aqui e frisar isso, que cada um de nós, na palavra desse final de ano para nós, dessa igreja, dessa comunidade em Cristo, que nós possamos cuidar um dos outros. Eu tenho certeza do meu chamado para cuidar do povo que Deus me dá aqui nesse lugar e vai acrescentar outras pessoas. Mas se eu e você não estivermos juntos, num mesmo caminho, num só espírito, num só caminho, numa só verdade, buscando as coisas juntos, procurando compartilhar a dor um com o outro, e procurando compartilhar a alegria também uns com os outros, porque esta é a essência da igreja do Senhor Jesus. Não adianta nós termos uma multidão de pessoas, mas na hora que há um problema, a igreja está concentrada num evento aqui, um evento ali, uma coisinha ali, uma coisinha aqui, e os membros sofrem, e ninguém se conhece, ninguém se fala, ninguém pergunta como está, ninguém busca apoiar as pessoas no momento em que elas precisam. E nós precisamos um dos outros. Muitas vezes, irmãos, os nossos irmãos aqui, eles recebem a palavra do pastor da igreja, mas às vezes um irmão que é mais chegado ali, que está mais junto, uma palavra, uma visita, uma ligação, pode fazer uma diferença muito grande. A gente às vezes precisa sacrificar um pouco da nossa vida em prol do nosso irmão, gente. Essa é uma verdade da igreja. Porque Jesus Cristo se sacrificou por nós sem nós merecermos nada. Mas Ele foi em frente e olhou para mim e para você com amor, e Ele é o cabeça do corpo. A Bíblia diz isso, Jesus é o cabeça desta igreja. E nós somos os membros desta igreja. E não importa aqui discutir se alguém é olho, se alguém é ouvido, não há alguém mais importante um que o outro aqui, não há. Não há ninguém mais importante um que o outro. Lembro da mensagem da semana passada: quem pensa ser maior, que seja o menor, que sirva. Isso é o mais importante para nós, e é isso que eu quero dizer para vocês nesse final de ano, e é esse o foco. Essa vai ser a minha oração para o próximo ano, para o que vai acontecer daqui para frente, nem para o próximo ano, a partir do que está acontecendo já. Que esta igreja se torne um corpo de Cristo real, vivo, que nós possamos sentir as dores quando um membro o dedo mínimo do pé não estiver bem, a gente possa se unir como corpo e ir apoiar. Essa é minha. Pode até parecer, irmãos, que no mundo de hoje, estou falando, está gravando, e isso vai passar no YouTube, quem sabe muitas pessoas que talvez vão ver isso, vão achar isso é uma utopia, ou seja, esse pastor está sonhando, isso não vai acontecer. Porque as pessoas estão dispersas, distantes, as pessoas não têm mais sacrificado o seu tempo para estar em comunhão na igreja, irmãos. A gente tem visto isso. Então, eu sei que muitas vezes a gente tem alguma atividade que não é possível estar. Eu entendo isso. Na quarta-feira eu estava trabalhando, não consegui estar aqui na quarta-feira de noite. Não consegui estar lá no ofício fúnebre da Naira. A pastora Shirley que fez. São ocasiões que, sei lá, às vezes eu trabalho, às vezes um compromisso já agendado antes, amém, mas a gente tem que se unir no maior tempo possível, estarmos juntos, e a gente só se reúne praticamente uma vez por semana, 1h30. Então eu quero orar com você, eu quero
buscar de Deus, que o Espírito Santo coloque no seu coração, que este vídeo que a Juliana vai postar amanhã, aqueles que não vieram hoje, que possam ouvir e possam entender o quanto é necessário, irmãos, nós nos unirmos, porque o mundo é uma ilusão, aí sim é uma ilusão, porque a Bíblia não diz que as coisas vão melhorar, a Bíblia diz que as coisas vão piorar, porque Jesus disse que nos últimos dias haveria guerra, rumores de guerras, e vocês vão ser perseguidos por causa do meu nome, e então virá o fim, e aquele que perseverar até o fim, esse que vai ser salvo. Então as coisas não espere de nada, não perca teu tempo com coisas desse mundo, com governos desse mundo, não perca seu tempo com isso. Isso é jogar tempo fora. Se preocupe com o seu irmão, se preocupe com a sua igreja. Nós temos várias igrejas no mundo, e o que eu falo é a igreja do Senhor Jesus, a real igreja do Senhor Jesus. Nós temos muitos irmãos que pregam a palavra e que são nossos irmãos reais em Cristo, que não estão aqui na nossa comunidade, mas Deus nos deu esse local, nos deu essas pessoas, nós estamos juntos aqui por um único fim, para nós todos irmos morar na glória, na nossa casa celestial, na nossa casa eterna. Esse é o nosso princípio, mas para isso a gente tem que se unir, nós temos que estar juntos uns com os outros, irmãos. Nós precisamos nos preocupar um pouco mais com as coisas dos outros, porque pensa bem o que Jesus disse, os fariseus, escribas e etc. da época quiseram pegar ele na lei, e olhe, mas você cumpre. Eu vou dizer uma coisa para você, Jesus falou. Tudo vai se resumir em 2 mandamentos apenas. Primeiro, ame a Deus acima de todas as coisas, todo o teu coração, todo o teu entendimento, toda a tua alma. Mas o outro, ele diz que é semelhante ao primeiro: ame ao teu próximo como a ti mesmo. Em tudo está escrito isso. Jesus quer ver uma igreja unida. Jesus morreu para que nós estivéssemos aqui de mãos dadas, orando, buscando, intercedendo. Procure saber, procure abençoar, procure se unir no corpo de Cristo, porque essa é a nossa igreja, é isso que eu penso de igreja. Senão seria uma reunião, seria um evento, e eu odeio isso. Então eu quero que nessa palavra de fim de ano a gente pense nisso, de que a gente vai ter momentos com a nossa família e que a tua mesa, que a tua casa seja grandemente abençoada, que a noite de Natal você tenha uma noite abençoada com a tua família, né? Se você vai estar com a sua mãe, com o seu pai, com os seus, com quem você for, aonde você for, que a bênção do Senhor esteja sobre a tua vida. Mas eu quero dizer para você, igreja do Senhor, é momento de nós nos unirmos, é momento de nós esquecermos um pouco de nós mesmos e buscarmos a presença do Senhor juntos. Hoje escutava aqui o louvor e veio nos meus ouvidos novamente, vinha de trás esse som, e eu glorifico a Deus, porque quando isso acontece eu entendo, Deus está recebendo, porque eu estou escutando de uma forma diferente aqui na frente. Então graças a Deus por isso, louvado seja Deus por isso. Nós estamos na presença do nosso Deus, Ele está aqui no meio de nós, o Senhor é conosco. Mas eu quero dizer para você, vamos buscar sermos um só corpo, um só espírito, olharmos um para os outros, falarmos uns com os outros. Não precisa soltar aqueles foguetinhos de aniversário quando alguém chega, não é isso. Mas vamos ser sinceros uns com os outros. Vamos nos unir, porque Deus vai acrescentar pessoas quando a igreja estiver fortalecida em amor, porque o mundo, não há mais amor no mundo, acabou. Nunca teve, mas agora está pior. Cada um olhando, e a Bíblia diz, Jesus disse, nos últimos dias haverão falsos profetas, o amor de muitos vai se esfriar. E ele diz, achará fé na terra o Filho do Homem quando voltar. Então nós, como comunidade em Cristo, como igreja do Senhor,
que a gente possa tomar esses versículos sobre nós, né? Quero ler com você também, para encerrar aqui, Romanos capítulo 12, que diz: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Porque pela graça que me é dada, digo a cada um dentre vós, que não saiba mais do que convém saber, mas que saiba com temperança, conforme a medida da fé que Deus repartiu com cada um, porque assim como em um corpo temos muitos membros, e nem todos os membros têm a mesma operação, assim nós, que somos muitos, somos um só corpo em Cristo, mas individualmente somos membros uns dos outros. E no versículo 9 diz: o amor não seja fingido, aborreçam o mal e apegai-vos ao bem. Amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. Não sejais vagarosos no cuidado, sede fervorosos no espírito, servindo ao Senhor. Alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, perseverem na oração, comunicai com os santos suas necessidades, segui a hospitalidade, abençoai aos que vos perseguem, abençoai e não amaldiçoeis, alegrai-vos com os que se alegram, chorai com os que choram. Sede unânimes entre vós, não ambicioneis coisas altas, mas acomodai-vos às humildes. Não sejais sábios em vós mesmos, a ninguém torneis mal por mal, procurai as coisas honestas perante todos os homens, e se for possível, quando estiver em vós, tende paz com todos os homens. Então, que neste caminhar, a minha palavra como pastor desta igreja é: a unidade da igreja vem acima de tudo. Nós precisamos nos entender melhor sobre isso. Nós, como membros aqui da igreja, precisamos estar juntos em todos os momentos, seja, como diz aqui, na alegria, como seja na tristeza, temos que compartilhar de tudo. Então, que nesta noite a gente vai se alegrar com as crianças que prepararam algo abençoador para nós vermos. Não é nada, eles prepararam com carinho, ensaiaram. Então isso faz parte da igreja, gente. Isso faz parte da igreja do Senhor. Então quero que eles já se preparem. Não, Luiz, por favor, veja se eles já estão prontinhos. Mas eu quero louvar ao Senhor pela sua vida nesse dia. Louvado seja o nome do Senhor.